E refletirmos na carta de 1 João. Eu convido vocês a deixarem essa carta aberta, que a gente vai fazer algumas menções a esse texto. E são palavras, uma carta muito pequena, mas com um evangelho, uma mensagem muito profunda. De um Jesus ressuscitado, de uma mensagem que traz luz aos nossos corações, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a confessar os nossos pecados e a gente receber o perdão, que declara que nós somos filhos de Deus, filhos amados, mas que vivemos num mundo que não conhece a Deus, e sabendo que Deus, Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue nem explicar. E hoje, o objetivo é falar um pouco do mundo em que vivemos. Eu acho que João, tanto nas epístolas, nas 3 epístolas, como no Evangelho de João, como também em Apocalipse, tem muito a nos falar sobre este mundo. 105 vezes João menciona a palavra cosmos, mundo, nesses livros que ele escreve. É de longe aquele que mais fala a respeito desse mundo em que vivemos. E algumas perguntas surgem. Por exemplo, os cristãos deveriam separar-se do mundo. Então o mundo está lá fora e os cristãos estão aqui. Ou os cristãos deveriam governar o mundo. Não, se os cristãos governarem o mundo, então o mundo vai ser melhor. Ou será o contrário, o mundo deveria ser governar a igreja? Será que há uma maneira de engajar-se com o mundo, mas sem assimilarmos o mundo? São perguntas que a gente faz, que estão presentes no nosso dia a dia. E João nos ensina primeiro a ter cuidado com o mundo, a termos atenção, porém a não estarmos com medo porque Jesus venceu o mundo. A resposta do cristão com certeza não é fugir, mas agir em compaixão. É sobre isso que a gente vai conversar ao longo dessa nossa breve reflexão. Com a seguinte pergunta: como é ser cristão neste mundo que vivemos? O objetivo aqui é sim olhar para esses versículos que o Enzo leu antes do capítulo 5, mas como a gente já está algumas semanas na primeira carta de João, faz sentido a gente olhar para a carta inteira e perceber como é que ele desenvolve esse tema ao longo dessa carta. Então, se vocês têm a Bíblia aberta, ali no capítulo 2, no versículo 15 a 17, nós lemos assim. Quem tem a Bíblia da igreja, ali na página 1352, 53. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Esse texto é bem simples se a gente for olhar. João diz de uma forma muito clara: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas ele não diz para a gente fugir do mundo, simplesmente ele diz: não amem. Ele quer que a gente não ame, mas quer que a gente esteja presente. E o que significa estar presente? Precisa constituir família, precisa se envolver na sociedade, precisa trabalhar e ser sustentado por esse trabalho. Então nós, como cristãos, precisamos estar inseridos em todos os aspectos, em todas as áreas que compõem a nossa sociedade, porque nós estamos presentes neste mundo. Presentes nesse mundo. Porém, Ele não quer que a gente ame o mundo. E aqui tem algo específico que, enquanto aqui vivermos, enquanto estamos presentes, Ele quer que a gente seja fiel a Cristo, a Ele. Porque ele vai continuar ali no versículo final, justamente porque o mundo passa e tudo aquilo que vem com ele. Todas as coisas que a gente coloca o nosso coração, que a gente cobiça, que a gente deseja, que a gente gostaria de fazer aqui nesta vida, tudo isso passa, tudo isso acaba. Mas o que não passa, o que não acaba? Se a gente continua, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Olha só o contraste que João coloca aqui, que para nós é muito interessante. Se a gente for olhar para o Evangelho,
ele diz a mesma coisa em outras palavras. Ele diz que aquele que crê e confia em Cristo Jesus não morre, vive para sempre. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, por exemplo, versículo 51, ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor não morre, mas vive para sempre. Ou, se a gente for lembrar agora de memória, aquele texto lá, Jesus conversando com Marta e Maria, diante do falecimento de Lázaro, seu irmão, o que nós ouvimos da boca de Jesus, narrado pelo Evangelho de João? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Está vendo esse contraste? As coisas do mundo passam, são perenes, são momentâneas, mas estar na presença de Deus nos dá uma vida que não termina aqui. Aquele que crê não morre, mas vive para sempre. Então, como a gente faz isso? Como a gente pode viver neste mundo sendo fiel a Cristo? Não amando as coisas do mundo, amando a Cristo, segurando nas promessas eternas que não terminam aqui, porque aquele que crê não morre, mas ainda estando presentes, atuantes neste mundo em que vivemos. Por isso, alguns perigos que eu gostaria de conversar com vocês. Como viver neste mundo sendo fiel a Cristo pode gerar alguns riscos para nós, alguns perigos que ao longo da história a gente já percebeu. E riscos que a gente está correndo hoje. O risco de transformar a cultura, o risco de se engajar com o mundo, ou com cultura, com o mundo, de assimilarmos, o mundo, o risco de fugirmos do mundo e o risco de ignorarmos o mundo. Eu quero brevemente conversar sobre esses 4 aspectos. Qual que é o primeiro perigo de como é que a gente é fiel à palavra de Cristo estando presente neste mundo? O risco de transformar a cultura. Na verdade, todos nós, esse é um desejo natural nosso, de que aonde nós vivemos, que a nossa cultura e o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor possam ser transformadas pelo Evangelho. Não é isso que a gente deseja? Que a nossa vida seja moldada pela palavra do Senhor, pelos princípios bíblicos. Vamos imaginar, por exemplo, que a família não seja muito valorizada pela cultura que a gente vive. Talvez não muito nos livros, nos filmes, nas novelas, no dia a dia. Talvez a família não esteja muito valorizada. Ou a gente pode colocar outro tema, o aborto. Nós, como cristãos, queremos defender a família, nós cristãos queremos defender a vida. Mas qual é o risco quando a gente tem essa perspectiva de transformar a cultura e a sociedade e o mundo através desse sentido? É que a gente acaba moldando o cristianismo no sentido de buscar atingir determinado local e poder para impor o cristianismo na vida das outras pessoas. E o risco que isso pode acontecer é outras pessoas olharem para nós e dizerem isso. Eles não têm o direito de impor a cultura ou de impor as suas crenças religiosas sobre ninguém. O que eu estou querendo dizer com isso é que se a gente tentar transformar a cultura por meio da religião, a gente não vai ser mais do que um partido político, que vai tentar impor a sua vontade diante do mundo. E no fim, o que pode acontecer é que a gente vai estar dizendo a verdade, a gente vai estar falando aspectos que são bíblicos, mas sem demonstrar amor, que é uma das características da vida cristã. Então é um risco para nós querer transformar a cultura por meio do poder ou do cristianismo, tentar impor o cristianismo na vida das pessoas, através de leis, através de determinadas situações que estão ao nosso redor. Um outro perigo é o contrário, é o oposto, na verdade. A gente tentar assimilar a cultura. Nada de errado, assim como não há nada de errado a gente buscar refletir
os princípios bíblicos, também não há nada de errado a gente contextualizar, a gente entender o próximo, a gente entender as pessoas, aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão sentindo, refletir, consumir aquilo que elas estão consumindo, tentar responder as perguntas que elas estão fazendo. Mas o perigo aqui, nesse outro lado, no oposto, é a gente consumir tanto, a gente absorver tanto que ao invés de a gente influenciar o mundo que a gente vive, a gente acaba sendo influenciado. E a gente vai justamente aquilo que João diz, não ame as coisas do mundo. Qual que é o perigo aqui? Se no primeiro a gente diz a verdade, mas sem demonstrar amor, porque a gente simplesmente impõe. No outro lado, a gente demonstra amor, sem dizer a verdade. Porque a gente pode correr o risco de ter medo ou receio na tentativa de ser relevante na vida das pessoas, na tentativa de não machucar ninguém, a gente também tem o medo de dizer a verdade. Eu não quero nenhum nem o outro. Então muitos cristãos acabam indo para o terceiro risco, que é fugir. Eu sei que para nós hoje é muito difícil a gente se afastar totalmente do mundo que a gente vive. É muito difícil isso, porque a gente vive, a gente consome, a gente está presente na realidade. Mas ao longo da história da igreja isso foi muito presente, onde as pessoas simplesmente, no momento que percebiam as tentações que estavam presentes na sociedade, elas se afastavam, elas iam para o deserto, elas iam para o mosteiro, elas viviam uma vida cética. Isso a gente tem muitas histórias e muitos exemplos ao longo da história da igreja. Mas no fim isso não funcionava, porque a pessoa ia junto, e a pessoa se via como pecadora. Além de não funcionar, porque ela se deparava com si mesma, isso também não é bíblico, porque Jesus nos chamou para ser sal e luz para o mundo. Isso significa conviver com as pessoas, viver com elas, temperar a vida, iluminar a vida. Então também não é uma alternativa viável para nós. E também não é uma alternativa viável, o quarto risco e perigo, a gente ignorar. Se eu não quero transformar pelo poder, porque eu vou falar a verdade, mas sem demonstrar amor, também não quero somente demonstrar amor sem dizer a verdade, eu não quero fugir da sociedade, porque para nós isso está impossível. Então, às vezes a gente corre o risco de ignorar o mundo que a gente vive. A gente cria, de uma certa forma, uma bolha nas nossas vidas, nos nossos problemas, que a gente não consegue enxergar as dificuldades e as angústias que estão nas pessoas ao nosso redor. As dores deste mundo, as angústias que estão ao nosso redor. E como comunidade, muitas vezes a gente se fecha em nós mesmos e a gente não vê as dificuldades do nosso bairro, a gente não vê as dificuldades da nossa cidade, do nosso país como um todo. Esses são riscos muito presentes que estão, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas que nós estamos convivendo diariamente. E a pergunta que a gente quer fazer, então, como viver a fé cristã sem cair nesses extremos, falando biblicamente de forma muito positiva do cristianismo, mas ao mesmo tempo sendo crítico ao mundo em que vivemos. Então, o segundo aspecto, se o primeiro é estar atento ao mundo que a gente vive, é ter atenção, o segundo é saber que podemos confiar naquele que venceu o mundo. Percebam que esses 4 aspectos que eu disse de transformar, de assimilar, de ignorar ou de fugir, todos eles focam no ser humano, naquilo que a gente faz para o reino de Deus avançar. Parece que tudo se resume a nós. Mas João nos dá uma outra visão, nos faz pensar fora de nós, nos faz pensar naquele que é o Criador do mundo. Então, se vocês têm a Bíblia aberta, agora a gente quer olhar no capítulo 5, o capítulo que foi lido hoje, e no capítulo 5, vai ser repetido um tema que foi já meditado ao longo desses nossos encontros. Versículo 1, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. Olha só que bonito, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. E um filho não escolhe nascer, isso é um presente que Deus nos dá. Poder dizer que nós somos filhos de Deus e recebemos as heranças que Ele promete para cada um de nós. Mas olha só o que ele diz na sequência. E quem ama o Pai,
ama também os filhos desse Pai. Entenderam essa relação? Quem ama Deus não tem como não amar o próximo, que são os filhos desse Pai. Quem ama Deus não tem como ignorar as angústias que estão ao nosso redor. E olha só, nós sabemos que amamos a Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. A gente poderia ir na mesma epístola, porque ele fala, qual que é o mandamento de Deus? Crer em Cristo e amar o próximo. Se a gente esteve atento no Evangelho, qual que é o mandamento que Deus deu? Amar uns aos outros. Se importar com uns aos outros, ter compaixão uns com os outros. Esse é o mandamento de Deus. Então agora ele foca como viver neste mundo, não nas coisas que a gente pode fazer, mas nas coisas que Deus fez por nós. Então a partir do versículo 4, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E as palavras desse versículo, quem pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? Ressoam exatamente aquilo que o evangelista diz e dá voz a Jesus lá no Evangelho. Quem pode vencer o mundo? Jesus diz, eu venci o mundo. O único que pode vencer o mundo é aquele que se colocou por nós, veio em nosso lugar, declarou que os nossos pecados estavam perdoados, carregou os nossos pecados na cruz e nos dá isso de presente. E é isso que nos faz ele dizer que nós somos seus filhos, filhos de Deus. E Jesus diz, vocês são meus amigos. É muito forte isso. Mas justamente no mesmo versículo que Jesus diz, eu venci o mundo, no mesmo versículo lá em João ele diz, no mundo vocês vão sofrer. Não tenham medo. E todos nós, a gente olha para a expressão, a gente está acompanhando, aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo sem precedentes. Muitos de nós temos amigos, conhecidos, parentes, a igreja como um todo está muito presente lá no Rio Grande do Sul, está sofrendo, o Estado está sofrendo. Ontem eu vi mais de 500 mil pessoas diretamente estavam sendo atingidas, inúmeros municípios. É algo sem precedentes para o nosso país. E todos nós estamos muito aflitos, nosso coração está machucado, nosso coração está doente. É bem possível que muitos que estão nos acompanhando estão sofrendo, estão em situações que a gente nem tem como descrever. Mas a palavra de Deus diz que, como filhos de Deus, haverá sofrimento no mundo. Haverá sofrimento. Mas ele diz algo muito importante. Não tenham medo. E o que ele diz nessa carta de 1 João? Aquele que confia, aquele que crê, aquele que está unido a Cristo, não encontra morte. O que ele quer dizer quando ele diz, eu venci o mundo? Significa que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por dificuldades ou aflições? Não, não significa isso. Significa que ele deu algo para nós muito maior, que é a salvação eterna. E nisso nós podemos nos agarrar em confiança. Ser filho de Deus não significa que a gente não passe por sofrimento. Mas ser filho de Deus significa que a resposta que a gente dá ao mundo não é ignorando o mundo, não é se afastando do mundo dos problemas, não é tendo medo, mas exercemos confiança e esperança. Porque sabemos que Cristo venceu o mundo por você. E unidos agora, olhamos para as pessoas e para as situações que estão ao nosso redor com compaixão, com uma oportunidade de servir. E eu acho que essa é a postura que o mundo deve ver e enxergar em cada um de nós. Como ser fiel a Cristo, como filhos de Deus, é agindo em compaixão. E esse é o terceiro aspecto, atenção a esse mundo, confiança de que Deus venceu o mundo, mas também compaixão com este mundo. Esse é um tema que está presente muito na primeira epístola.
Jesus ter compaixão com o mundo. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 2 da carta de 1 João, nós lemos: e por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. No capítulo 4, versículo 14, quem tem a Bíblia, que foi lido na semana passada pelo pastor Alaor, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro para resgatar a mim e a você, que estamos e nascemos perdidos e condenados. Mas não somente nós, lá em Romanos, no capítulo 8, nós vemos que toda a criação geme e sofre pelas consequências do pecado. Não é só o ser humano que vai ser resgatado, mas toda a criação vai ser restaurada. A criação também sofre, e a gente está percebendo isso a cada dia que passa, como toda a criação. Jesus vem para restaurar e para salvar o mundo. E é interessante que é muito comum a gente cantar uma música, pelo menos está no nosso Finário Luterano, e depois na hora da Santa Ceia a gente vai ter a oportunidade de cantar também. Aquela: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Bonito, lindo, verdade. A pátria celeste é o nosso lugar, que Deus tem preparado para nós. Só que a gente tem que tomar o cuidado de não achar que esse mundo não importa, que essa criação não importa. Importa sim. Deus amou o mundo, Deus amou você, pecador, a mim, pecador, mas Deus também vem salvar o mundo. Como é viver a fé cristã neste mundo em que vivemos? Creio que João nos ajuda muito a refletir sobre isso. Primeiro, tendo atenção, cuidado, para que a gente não absorva o mundo, não ame o mundo, não ignore o mundo e não fuja do mundo. Mas como filhos de Deus, por graça, pela misericórdia de Deus, fomos chamados a viver no mundo que não conhece a Deus. Então isso significa que haverá dificuldades, lutas e aflições. E enquanto estivermos aqui, Deus nos chama a vivermos não com medo, mas em compaixão com o próximo. E é justamente nesse sentido que João diz: a quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê. Crer significa dependência total. Significa apenas confiar que Jesus venceu o mundo, por mim e por você. E como eu disse antes, esse é um versículo que para mim chama muita atenção, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. No mesmo versículo que ele diz: eu venci o mundo, ele também diz: no mundo vocês vão sofrer, mas não tenham medo. Eu fiquei pensando sobre o não ter medo. Imagine você está no telhado da sua casa, com água subindo, e de repente não vê a possibilidade de ser resgatado. Mas você se lembra que Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer, não tenham medo. Imagine um hospital todo em contingência, ou hospital que todas as pessoas tiveram que ser levadas para outros locais. Os funcionários que trabalham nesses hospitais, os próprios pacientes, os parentes. Imagine os pais que colocaram seus filhos em primeiro lugar para que eles fossem abrigos, na esperança de que lá na frente eles possam se reencontrarem. Também para eles e também para essas situações, Jesus diz: não tenha medo. No mundo sim nós vamos sofrer, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo por você. E aquele que está unido comigo na cruz já venceu o mundo, já tem a vitória. Mas e agora? E a nós? O que a gente vai fazer? Agir em compaixão.
O mundo já foi vencido por Jesus, a gente não precisa vencer o mundo. Mas o que nós somos levados a fazer? Agir em compaixão. Tá, mas o que é agir em compaixão? Olha, não tem uma cartilha na Bíblia dizendo, olha, faça isso que você vai estar agindo em compaixão, faça aquilo. Mas talvez a gente possa refletir de uma forma um pouco mais clara. Olhe para o seu redor. Agora eu quero vamos fazer esse exercício. Pense, olhe para o redor. Em uma pessoa, em alguma pessoa que está próxima de você. E pense, qual é a necessidade do teu próximo? Qual é a necessidade do teu próximo? Pode sim ser uma necessidade física e material. Como a gente sabe, e como nós como igreja, nós como cidadãos brasileiros, todos nós vamos ajudar. Sim. Não só lá, mas também no bairro que a gente vive, na cidade que a gente vive. Mas pode ser também nosso tempo, pode ser também nossos dons, pode ser um abraço, pode ser um momento de consolo. Ontem eu estava conversando com um pastor lá de Santa Maria, e ele falando, qual que é o meu papel aqui? E a conclusão é levar consolo para aqueles que talvez perderam tudo, ou para aqueles que perderam entes queridos. Levar consolo. Qual é a necessidade do teu próximo? E sabe o maravilhoso de tudo isso? Que quando a gente olha para o nosso redor, a gente vai ver inúmeras oportunidades de servir, inúmeras oportunidades de agir em compaixão. E isso vai ser uma boa obra. Isso é agir em compaixão. Vocês não vão ganhar o céu por fazer isso, porque o céu já foi dado para vocês de presente, mas em gratidão vocês vão servir, porque esse é o nosso papel como cristãos. Agir em amor e em compaixão ao próximo. Não há uma cartilha, mas há um mandamento. Amem uns aos outros. Pelas dores deste mundo, ó Deus, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro. Tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós. Kyrie eleison, que significa Senhor, tenha misericórdia. Amém.